Abra comigo a sua Bíblia. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo de número 1. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 1. Glória a Deus. Semana passada eu estive ministrando para mim aqui. Fazia já algum tempo que eu não pregava na nossa igreja, né? Mas não estou triste com isso, não fico chateado, porque nós temos aqui homens e mulheres de Deus que têm a capacidade de estar pregando, estar ensinando, de estar orientando, tá bom? Mas como fazia um tempo que eu não pregava, eu falei, não, vou pregar 2 domingos para a glória de Deus. Quem achou então, diga amém. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Sei se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, também não sei. Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que a homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, mas porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Versículo 6. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei louco porque estarei falando a verdade, mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. Versículo 7. E para que eu não ficasse orgulhoso, com a grandeza da revelação, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou. Quando sou fraco, então é que sou. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós lemos, Pai, a Tua palavra, e eu creio que o Senhor tem algo nesta noite para revelar no coração de cada um de nós. É uma passagem da palavra do Senhor muito conhecida no meio do povo de Deus, mas eu tenho certeza que o Senhor quer falar conosco, na verdade, continuar falando. O Senhor já falou através dos louvores, através de tudo que foi falado aqui até agora, mas o Senhor ainda quer falar conosco, e nós queremos te ouvir. Queremos ouvir aquilo que o Senhor quer falar. Queremos ouvir, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir. Então, Pai, fala conosco nesta noite. Eu repreendo, Senhor, nesse momento, toda a mente vazia, todo o coração vazio, toda distração aqui neste lugar, que venha cair por terra e que o poder do Espírito Santo venha comandar nesta noite, para louvor, para honra e para a glória do seu nome. E a igreja diz: amém, amém, graças a Deus. Queridos, é uma passagem da palavra do Senhor, muito conhecida no meio do povo de Deus, né? Quando Paulo, ele tem uma visão, ele tem uma revelação, e ele mesmo dando essa história. Eu quero ler versículo por versículo aqui, para a gente poder ir falando, entendendo, explicando, e saber rapidinho aquilo que o Espírito de Deus quer falar conosco nesta noite. Então a Bíblia diz que Paulo ele teve uma visão.
E na verdade, quando Paulo ele começa a narrar essa visão que ele teve, ele começa a explicar de uma forma que Paulo ele não quer se aparecer. Ele não quer mostrar para ninguém que ele é uma pessoa grande, que ele é uma pessoa importante e que ele é uma pessoa interessante. Paulo, quando ele começa a narrar, ele disse: olha, existe um homem que teve uma visão, que foi levado, foi arrebatado até o terceiro céu. Na verdade, esse homem é o próprio Paulo. Mas o Paulo, ele tem tanto temor, queridos, das coisas de Deus. Ele tem tanto temor da palavra de Deus que ele não quer aparecer. É como João, né, Batista disse, que ele cresça e que eu diminua. É exatamente o que o Paulo estava pensando naquele momento. Que ele cresça, então que a visão, aquilo que Deus mostrou, aquilo que Deus fez através de mim, é o que é importante. Não aquilo que eu vou dizer que foi feito através de mim. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Entendeu, queridos? Então muitas vezes, né, acontece isso. E é no meio do povo de Deus, porque eu estou pregando nessa noite para o povo de Deus. Embora depois, de repente, no YouTube, vai algumas pessoas que ainda não aceitaram Jesus, ainda que não conhecem Jesus, que estarão me ouvindo, que irão me ouvir, e com isso não estou dizendo que não são de Cristo. Quem está me entendendo, diga amém. Entendeu? Então Paulo, ele tinha esse zelo, ele tinha essa preocupação de não deixar transparecer que ele era alguém, ou que ele pretenderia ser alguém. Então Paulo ele começa de uma forma assim muito tranquila, muito sucinta, fazendo de tudo para até falar que era um homem, né? Aconteceu com um homem, mas esse homem era Paulo. Queridos, e muitas vezes hoje no nosso meio, no meio do povo de Deus, a gente tem visto muitas vezes um cara que canta bem, a pessoa que prega bem, alguém que atende bem na porta, alguém que cuida bem da igreja, e muitas vezes nós fazemos questão de dizer que somos nós que estamos fazendo. Ah, eu louvo bem, eu canto bem, eu prego bem, eu sirvo bem, então eu sou o cara. Mas a Bíblia diz, queridos, que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então é muito importante nós entendermos nessa noite e nós aprendermos com Paulo. Porque se nós formos biblicamente falando, talvez não tenha um outro discípulo de Jesus maior do que Paulo. Mas ele faz questão de dizer que ele é o menor, que ele é pequeno. Então isso, queridos, é muito importante entrar na nossa mente, no nosso coração, e nós entendermos que o importante não é nós aparecermos, mas é Jesus Cristo aparecer na nossa vida. As pessoas olharem para nós e ver que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo está fazendo algo na nossa vida. Não que você é melhor e que você está fazendo algo, porque na verdade a Bíblia diz, o próprio Deus dizendo, sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Deus. Então não adianta eu me gloriar, não adianta eu querer, aparecer. Não. E sabe por que Paulo entendia isso? Sabe por que Paulo falava sobre essas coisas? Paulo era um grande estudioso da palavra do Senhor. Paulo era um grande estudioso da palavra do Senhor. E em Provérbios capítulo 27, versículo 2, coloca para mim no telão, por favor. Provérbios capítulo 27, versículo de número 2, para o nosso entendimento. Olha o que diz. Deixe que outros o louvem, e não a sua própria boca, um estranho, e não você mesmo. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, que isso fique entendido hoje no nosso meio, no meio do povo de Deus. Que maravilha sermos instrumento na mão de Deus, que maravilha sermos usados e muitas vezes ousados para fazermos as coisas de Deus. Isso é maravilhoso. Mas o que nós não podemos é o quê? É nos vangloriarmos, e é exatamente isso que Paulo não queria. Paulo queria continuar pregando, Paulo queria continuar fazendo, mas ele queria que as pessoas olhassem para ele,
mas como sendo um instrumento na mão de Deus, não as pessoas confundindo Paulo, como muitas vezes acontece hoje, dentro das igrejas, no meio do povo de Deus. Existe alguém que tem o dom de revelar, existe alguém que tem o dom de discernimento de espírito, e tem o dom de fazer. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. E muitas vezes nós vamos para a igreja, não por causa da palavra, não por causa de Jesus, mas a gente vai para a igreja porque vai ter alguém lá na igreja que a pessoa revela. Mas aquela pessoa que revela, se é realmente que revela, a pessoa ela faz isso, mas através do poder de Jesus Cristo. Ela faz isso através do poder que Jesus está exercendo sobre ela como instrumento. E muitas vezes hoje, igreja de Deus, o que tem acontecido, o povo de Deus tem olhado para o homem e tem parado de olhar para Jesus Cristo. Como que nós, seres humanos falíveis, não vamos olhar para um homem desse da Bíblia, chamado Saulo de Tarso? Um homem que viu, um homem que provavelmente pode ser que esteja adentrado o terceiro céu. Como que nós não vamos nos espelhar nele? Mas ele está dizendo que não é para ser dessa forma. Não é para ser desse jeito, queridos. Não é para ser desse jeito. Então, quando a gente vem para a igreja, não venha por causa do pastor, queridos. Embora talvez a gente até se identifique com alguém, a gente goste de alguém, a gente gosta do louvor, a gente gosta disso, gosta daquilo. Mas quando você vier para a igreja, venha por causa de Jesus Cristo. Porque Ele pode fazer, Ele vai fazer. Não é porque eu sou bom, não é porque você é bom. Porque Ele vê a nossa necessidade e Ele sabe da nossa necessidade. Ele nos conhece. Ele nos conhece. E seguindo em frente aqui, então eu vejo também que Paulo, com tudo isso que ele viu, com tudo isso que ele ouviu, mas a Bíblia, ele mesmo explicando aqui que não podia ser dito. Ele não era talvez digno de dizer aquilo que ele ouviu naquele lugar. Então vamos combinar, queridos. Paulo era um homem importante, não era? Paulo era um homem interessante, não era? Paulo era um homem de Deus, não era? Sim, Paulo era um homem importante, interessante, um homem de Deus. Mas mesmo assim, ele disse, não olhem para mim. Se foi no corpo, não sei. Se fora do corpo, também não sei. Eu sei que aconteceu. Mas não fixe em mim. Olhe para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa vida, autor e consumador da nossa fé. E quando Paulo narra que ele vai para o terceiro céu, quando Paulo vai para o terceiro céu, que ele está narrando, Paulo, como eu disse para vocês, Paulo é um homem muito estudioso, ele estava fazendo, com certeza, alguns estudiosos dizem isso, ele estava fazendo uma comparação, quando ele diz que ele esteve ao terceiro céu, Paulo estava fazendo ali, uma relação com o templo que existiu lá em Jerusalém. Porque o templo também era dividido em 3 partes. O templo era dividido no pátio, de entrada, onde chegava, colocava ali todos os utensílios, aquilo que iria ser sacrificado, se colocava no pátio. Você entrava, um compartimento para dentro, ali era o santo lugar, que já começava, um pouco mais. Quem está me entendendo, diga amém. E depois, o terceiro compartimento era o Santíssimo, ou Santo Lugar, ou chamado Santo dos Santos. E hoje eu estava estudando sobre isso, quando eu vi aqui Santíssimo, a gente entende que talvez alguns aqui não nasceram em berço evangélico como eu. Eu me lembrei dos nossos irmãos da Igreja Católica, e os nossos irmãos da Igreja Católica, eles têm uma reverência muito grande. Até hoje na Igreja Católica, onde se guarda ali as hóstias ali, tem até um outro nome lá que eu esqueci, acho que é o Círio Pascal, não sei, que guarda. Então, ali naquele lugar, para os irmãos católicos, é o lugar santíssimo. É o lugar santíssimo. E até hoje, quando você vai numa igreja católica, caso você vá,
você vai ver que quando antes do padre ou de um dos obreiros da igreja entrar naquele lugar para poder pegar ali, né, a hóstia, o círio pascal, ali alguma coisa, eles abrem uma cortina, eles reverenciam diante daquele lugar para depois, quem está me entendendo, diga amém, para depois entrar naquele lugar. Então olha isso, queridos, olha isso. Até hoje, lógico que no nosso entendimento, não existe mais o templo aqui na terra, o templo é você e eu. Amém, queridos? Mas muitas vezes, nós que somos o templo, nós que temos esse entendimento, muitas vezes não temos esta reverência. Então nós precisamos voltar para esse lugar de entendimento, que não pode ser de qualquer forma e não pode ser de qualquer lugar. Então é sobre isso que Paulo estava falando, quando ele disse o terceiro céu também tinha uma divisão, e a divisão que ele, no entendimento dele, do estudo dele, seria esse. E hoje para nós, para a gente poder entender, mas se tem o terceiro céu, pastor, então tem que ter o primeiro e o segundo. Qual é o primeiro céu? Queridos, o primeiro céu para nós, para o nosso entendimento hoje, o primeiro céu é onde os passarinhos estão voando. Amém? O segundo céu é onde estão os astros, né? O sol, a lua, as estrelas, então lá seria o segundo céu. E o terceiro céu, no entendimento, estaria acima de tudo isso, onde é a morada de Deus, a morada dos anjos e também a morada daquele que vai morar com Deus. Quem vai morar com Deus aí, faz assim para mim. Então, se der tudo certo, e eu espero que dê, em nome de Jesus vai dar. Amém, queridos? Já deu, fala comigo assim, ó, já deu certo. Já deu certo. Nós iremos morar no terceiro céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é sobre isso que Paulo estava falando. Então é nesse lugar que Paulo visitou. É nesse lugar que Paulo esteve. Imagine. Mas ele diz, queridos, que não é permitido falar o que ele viu ali. Não é permitido narrar o que ele viu ali. Bom, então como que nós vamos saber o que Paulo viu? Como que foi que aconteceu? O que aconteceu? Como que... Aí eu marquei aqui um outro livro e um outro capítulo e versículo também aqui, que a gente vai entender um pouquinho daquilo que Paulo viu. Ele não pôde falar, mas teve outros homens de Deus da Bíblia que também tiveram visão dos céus. Coloca para mim, por favor, Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Até o versículo 5 diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo disse, suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Versículo 2. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante ao aspecto, à pedra de jaspe, e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Versículo 5. Do trono saíam, olha só, relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Essa foi uma visão que João viu. Então, o que Paulo viu, ele diz que não pode nem ser narrado, que não pode ser falado, que não pode ser dito. Com essa visão de João que ele narra, queridos, para mim já é uma visão, cara, sobrenatural. Imagine você ver ali o próprio Deus sentado diante do trono, relâmpagos e trovões e vozes saindo daquele lugar, e a glória de Deus, você conseguia ali sentir a glória de Deus naquele lugar. Então, queridos,
É muito grande aquilo que Paulo viu. Então deixa eu dizer para você nesta noite, eu e você, nós não podemos de maneira nenhuma, nós não podemos de forma nenhuma perdermos a oportunidade de um dia podermos ver aquilo que Paulo viu. Nós não podemos deixar de ver aquilo que Paulo viu, de contemplar a glória de Deus, queridos, a presença de Deus. Mas muitas vezes o que acontece, a minha visão e a sua visão, ela é muito pequena. Nós estamos tão acostumados com aquilo que nós estamos vivendo aqui nessa terra, que nós achamos que, um exemplo de igreja, talvez para nós essa igreja seja a melhor igreja, para a gente isso aqui está bom, está ótimo. Mas será que a gente não poderia ter uma visão diferente? De termos aqui uns ar-condicionado, umas luzes, alguma coisa? Quem está me entendendo, diga amém. Porque se nós ficarmos somente na visão daquilo que nós conseguimos ver, daquilo que nós conseguimos enxergar, queridos, nós seremos ou continuaremos sendo grandes miseráveis nessa terra. Mas se a minha visão e se a sua visão abrir e nós entendermos que aquilo que Deus tem reservado para mim e para você é muito melhor e é muito maior do que isso que nós temos vivido aqui. Quem está feliz por viver nessa terra? Levanta a mão, faz assim para mim. Quem está feliz de viver nessa terra? Levanta a mão. Tem alguém que já não levanta porque fica com medo da próxima pergunta, né? Mas não tem próxima pergunta, queridos. É isso mesmo. Então, se nós estamos felizes por viver nesta terra, por estarem aqui, que tem problema, que tem luta, que tem dificuldade, você imagina quando nós chegarmos na Canaã celestial. Vocês já pararam para poder entender isso? Mas muitas vezes, querido, por a gente querer muitas vezes aparecer no lugar de Deus, muitas vezes nós temos aí algumas coisas que são retidas da nossa vida, porque nós queremos muitas vezes estar no lugar de Deus. Mas Deus, Ele sabe muito bem aquilo que eu preciso e aquilo que você precisa. No domingo passado eu preguei aqui e eu falei do momento que Jesus se encontrava no Getsemane. Jesus foi, saiu para poder orar. Jesus foi, orou, levou com ele 3 discípulos. Você sabe muito bem quem é? Quem são? Estava com ele? Pedro, Tiago e João, estava com ele. Vigie um pouco comigo aqui que eu vou ali orar. Quando voltou, primeira vez estava dormindo. Jesus foi, orou de novo, voltou pela segunda vez, eles dormindo. Jesus foi pela terceira vez, orou, voltou e eles dormindo. E Jesus, ele fez uma oração: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. É uma oração isso, amém? É uma oração que Jesus fez. Pai, se possível for, passa de mim este cálice. E a Bíblia diz que Jesus, ele fez isso por 3 vezes, ele orou a mesma coisa. Mas eu disse para vocês domingo passado que mesmo Jesus, sendo filho de Deus, tendo uma necessidade muito grande de um livramento, Deus não ouviu naquele momento a oração de Jesus e ele teve que beber daquele cálice. Pastor, qual era o cálice? Jesus estava com medo de ir para a cruz? Não. Jesus sabia que por um momento, por um período, ele iria ficar longe de Deus. Então este era o cálice que Jesus não queria beber, era estar longe de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você e você não precisa me responder. Quanto tempo faz que você ou eu estamos longe de Deus? Quanto tempo faz? O medo de Jesus não era ir para a cruz, mas era estar longe de Deus. Porque quando o meu pecado e o seu pecado foi sobre ele, Deus simplesmente virou as costas. Quem está me entendendo, diga amém. Jesus ficou sozinho. Esse era o medo de Jesus Cristo. Esse era o medo. Essa era a angústia. Por isso que o suor dele suou ali sangue. Por quê? De tanta angústia que ele estava de ficar longe do Deus Todo-Poderoso, de ficar longe do Pai. Jesus não queria isso. E muitas vezes, meus amigos, meus amados e meus irmãos, nós temos a oportunidade, nós temos a chance de estarmos junto com Jesus, estar junto com o Espírito Santo, de sentir o Espírito Santo.
e muitas vezes nós estamos negligenciando isso. Quando nós puxamos para nós, que nós podemos, que nós somos, que a gente fez, e na verdade a gente esquece de agradecer o Deus que tudo pode, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo vê e o Deus que tudo tem feito na tua vida. Você e eu, nós somos meramente, queridos, instrumentos na mão de Deus. Vamos nessa noite aprender com o apóstolo Paulo. Um homem que dispensa comentário humano nosso, da nossa atualidade, do nosso tempo. Ele dizendo que não queriam que olhassem para ele como sendo alguém. Ele vai contar uma história dele, ele nem fala que é ele fala que é uma outra pessoa. Quem está me entendendo, diga amém. Agora, queridos, o que me impressiona é o seguinte: um homem que esteve no terceiro céu, um homem que visitou, um homem que ouviu tudo o que ele ouviu. A Bíblia diz que, para que ele não ficasse se achando que ele era o cara, foi colocado nele um espinho na carne. E ele diz que 3 vezes por dia esse demônio, não sei o que é, vinha para esbofeteá-lo, para que ele pudesse lembrar que ele não era nada e que ele não era ninguém. Como que pode um homem que esteve no terceiro céu, pastores, um homem que esteve no terceiro céu, um homem faz uma oração 3 vezes, a Bíblia diz também, Jesus orou 3 vezes, não foi respondido. Paulo orou 3 vezes pedindo para que aquele espinho que estava incomodando a carne dele fosse retirado dele, mas a Bíblia diz que não foi atendida a oração que ele fez. A oração que ele fez não foi atendida. Não existe um homem que pisou nessa terra maior do que Jesus Cristo. Ele fez uma oração, a oração dele não foi respondida. Paulo também, um dos grandes homens da Bíblia, fez uma oração, a oração de Paulo 3 vezes, e a Bíblia diz que a oração dele não foi respondida. E Paulo então, mais para frente, ele entende que a fraqueza dele é o que iria torná-lo forte. Está aqui no versículo, só para a gente aqui clarear um pouquinho as ideias. Está no versículo de número 10, né? Vamos lá, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ele entendeu isso. Ele vai, visita o terceiro céu, é um dos maiores discípulos, é colocado nele um espinho na carne, para que ele não ficasse se achando, e quando ele faz uma oração para que aquele espinho fosse tirado da carne dele, vem Deus e diz para ele: ó Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta, Paulo. Porque o meu poder se aperfeiçoa em quê? Na fraqueza. Quem é fraco aí, levanta a mão. Amém, queridos? Muitas vezes a gente vai na televisão, vai na Netflix, assiste o Superman, assiste o Hércules, assiste aqueles super-heróis, o Hulk, e a gente olha, infelizmente, né, acaba entrando meio que na cabeça da gente, a hora que termina o filme, a gente só falta voar como Superman. Deixa eu dizer para você o seguinte, querido, é só um filme. A realidade é essa que você está vivendo, a realidade é essa que eu estou vivendo. É na tua fraqueza, é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É na tua fraqueza, é na minha fraqueza. Então não tenha medo, queridos. Não tenha medo, lógico que você não vai botar nas redes sociais aí, que você vai... Não, medo de entender e muitas vezes você falar para alguém que você não está bem, que você está precisando de ajuda, que você não é tão forte assim como você imagina.
Quantas pessoas que estão aqui na igreja, ou quantas pessoas que nós conhecemos no nosso dia a dia, meus irmãos, que quando você olha para a pessoa, você fala, meu Deus, essa pessoa aqui não tem problema, essa pessoa é forte demais. Você conhece alguém assim? Você já viu? Pode levantar a mão. Você conhece alguém assim? Que você olha para a pessoa e fala assim, poxa vida, esse cara não tem luta, essa pessoa não tem problema. Tem acontecido muito comigo e a pastora nos últimos dias. Nós temos atendido vários casais, nós temos atendido várias pessoas aqui na nossa sala ali. E quando você olha, né, no meio do rebanho, queridos, você fala, rapaz, mas isso aí não é possível. Mas quando chega ali dentro, queridos, eu não sei o que tem naquela sala ali. Mas quando chega ali, queridos, naquele lugar, parece que as coisas mudam, o chão parece que sai debaixo do pé da pessoa, e ela cai na real, e ela entende que ela precisa abrir o coração e mostrar não para nós como pastores, mas falar com Deus, Deus, realmente eu não posso, eu não consigo, eu preciso de ajuda, Senhor me ajuda, pastores orem por mim, estejam conosco, porque é nesse momento que o poder de Deus faz o quê? Aperfeiçoa na tua vida. A hora que você abre a boca para dizer que você não pode, a hora que você abre a boca para dizer que você não consegue, e dizer, Senhor, me ajuda. Deus só está esperando isso, queridos. Mas pastor, mas por que então que Jesus orou 3 vezes? Que Paulo orou 3 vezes, então Jesus não ouviu, e o Senhor está falando para a gente poder orar? Sabe por quê, queridos? Sabe por que eu estou dizendo para você orar? Porque muitas vezes você não ora, muitas vezes você não pede, e muitas vezes Deus só está esperando você pedir e você falar. Mas a tua necessidade, a tua oração, o teu pedido, tem que estar o quê? Em acordo com aquilo que Deus sabe que é bênção para mim e bênção também para você. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. É a mesma coisa, talvez alguém chegar na minha sala, uma pessoa de repente solteira, pedir para eu orar para um casal que está casado há 20 anos, para a mulher ou o marido separar, para a pessoa poder ficar com a outra pessoa. Quem está me entendendo, diga amém. Você acha que Deus vai responder uma oração dessa? Não vai. Não vai responder, queridos, não vai. Embora a gente vê aí na internet aí várias promessas, me faz um pix, eu vou fazer aqui alguma coisa e daqui 3 dias a pessoa amada está de volta. Não sei. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Então nós precisamos fazer o quê? Viver a realidade de uma vida cristã. Nós precisamos entender que nós somos o povo de Deus, que nós temos uma necessidade sim. E muitas vezes Deus não libera na tua vida, como não liberou na vida de Paulo, porque aquele espinho é para que ele entendesse que ele era um ser humano comum, como todo mundo. E se Deus tira o espinho na carne, talvez, somente talvez Paulo poderia ter escrito, olha, quem vos fala aqui é o maior dos discípulos de Jesus Cristo. Quem está me entendendo, diga amém. Mas ele entendeu que ele era o menor, porque ele chegou por último. Ele não andou com Cristo. Paulo viu Cristo em uma visão que caiu, né? Muitas vezes, você e eu, nós vamos precisar cair com o rosto em terra, aos pés do Senhor Jesus, e Jesus te chamar pelo nome, te dizer, Pedro, Pedro, não é porque me persegues, mas Pedro, Pedro, por que está fugindo de mim? Você me conhece, eu já fiz tantas coisas por você, Pedro, por que você foge de mim hoje? Pedro, Pedro, por que você não está levando o ministério a sério, Pedro? Pedro, Pedro, por que você está brigando tanto com a esposa? Pedro, Pedro, por que você não é o melhor funcionário, sendo que você pode ser o melhor funcionário? Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Viva na dependência de Deus, porque é através da sua fraqueza, é através da minha fraqueza, que outras pessoas verão que Deus é poderoso. Porque quem olha para a minha vida hoje, né? Aqui em cima do altar, pregando a palavra do Senhor, há 25 anos atrás, eu duvido que alguém acreditaria que um dia eu pudesse estar aqui pregando a palavra do Senhor. Nem eu mesmo acreditava.
Nem eu mesmo acreditava. Quando vinham falar de crente para mim, eu ria logo do cabra. Falava, rapaz, você é doido, é um negócio de crente. Mas hoje eu estou aqui, defendendo e lutando pela bandeira chamada Jesus Cristo. E o desejo do meu coração, queridos, é fazer isso enquanto vida eu tiver. Enquanto o Senhor me der vida e saúde para poder estar pregando, estar falando da palavra do Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Mas você e eu, nós precisamos entender que o nosso Jesus, que o nosso Deus, Ele é poderoso. Talvez Ele não vai fazer tudo aquilo que você quer. Talvez Ele não vai responder todas as suas orações. Talvez Ele não vai fazer, sabe, os seus gostos como o papai e a mamãe faz ou fazia. Mas de uma coisa eu tenho certeza, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor Jesus, Ele tem nos ajudado. Até aqui Ele tem nos orientado. Até aqui, queridos, Ele tem nos sustentado. Ele tem nos sustentado. Quando a gente vai para o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 38, se quiser, pode colocar aí, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 38. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Próximo. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou. De que forma? Bem? Eu não sei qual é o tamanho da sua necessidade. Eu não sei qual é o tamanho do seu problema. Eu não sei qual é o tamanho da sua luta. Eu não sei qual é o tamanho da sua dificuldade. Mas de uma coisa eu sei. Se você orar, se você pedir, se você clamar, Jesus vai fazer da mesma forma como fez naquele dia, quando a Bíblia diz que ele estava dormindo em um travesseiro na popa do barco. Ele vai acordar, ele vai se levantar, ele vai repreender esse problema na tua vida. Ele vai repreender esse problema na tua casa. Ele vai repreender esse problema na sua família. Porque isso é o quê? Isso é uma necessidade. Talvez você não possa esperar mais. Talvez você não está aguentando mais. Talvez você não suporte mais essa luta, essa peleja, essa batalha que você tem vivido. Então faça como os discípulos fez. Não importa onde você está agora. Se é na bebida, se é na droga, se é na prostituição, se é na lascívia, se é na pornografia. Não importa onde você esteja agora. Não importa em qual barco. Não importa em qual barco você está caminhando agora. Simplesmente faça uma oração ainda esta noite. Jesus, eu não posso, nos ajude. Se o Senhor não acordar agora, esse barco vai afundar. Mas eu tenho certeza que Jesus já está no seu barco. Jesus já está no seu barco. Jesus já está na tua casa. Jesus já está nesse negócio. Jesus já está nesse projeto, queridos. Nós só precisamos o quê? Entender, compreender e acreditar que Ele ainda pode resolver. Porque infelizmente, muitas vezes na nossa correria do dia a dia, na nossa luta do dia a dia, nós pensamos em tantas coisas, nós corremos com tantas coisas, meus queridos, e nós esquecemos que o poder ainda está nas mãos do Senhor. O meu dinheiro não vai resolver. O seu dinheiro não vai resolver. Por mais que você tenha, por mais que eu tenha, não vai resolver. Pode ajudar, mas não estamos falando de ajuda, nós estamos falando daquele que resolve, e Jesus Cristo resolve. Por isso se dobre diante dele, não tenha medo de dizer para ele, Senhor, eis-me aqui, Pai, envia-me a mim, fala comigo, Senhor, ouve, Pai, a minha voz. Pai, Paulo disse que aquilo que ele viu, não podia nem dizer.
Se não podia nem ser falado, é porque tem poder de sobra, tem bênção de sobra, tem graça de sobra para nós, Senhor. Olha para mim, mas nem que seja uma vez durante essa semana. Mas não desista de orar. Não desista de orar. Mas existe um segredo para isso, queridos. Eu e você, nós precisamos entender que nós não somos nada e nem ninguém. Quem é Ele. Quem pode, é Ele. Quem faz, é Ele. É Ele que pode. É Ele que faz. E tem mais outros homens da Bíblia que tiveram visão de Deus, que tiveram revelações de Deus, e nem por isso acharam que era alguma coisa. E naquele tempo, as visões, as revelações eram necessárias, eram importantes realmente para quê? Para que se pudesse ver o quê? A manifestação de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus. Ezequiel foi um dos profetas que mais tinha visão, ou teve visão das coisas de Deus. Mas naquele tempo, queridos, era necessário. Naquele tempo precisava realmente acontecer. Mas hoje não. Você tem a Bíblia na tua mão. Você tem todas as histórias relatadas na tua mão. Você tem todos os milagres na tua mão. Por isso que nós precisamos ler Bíblia. Por isso nós precisamos estudar a palavra do Senhor, queridos. Porque muitas vezes nós ficamos esperando o quê? Uma revelação. Um vento um pouco mais forte. O céu, uma estrela cadente para poder... Não precisamos mais disso. Jesus já veio, Ele já passou por aqui, Ele já morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Agora é a graça do Senhor que vai me alcançar e a graça do Senhor que vai te alcançar. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, vamos seguir em frente, vamos continuar, não vamos parar, não vamos desistir. Não vamos desistir. Acabei de receber um zap agora, um pouquinho antes de começar o culto. Pastor, como eu precisava, pastor, estar no culto hoje. Mas, pastor, eu não consegui. Eu tomei basicamente uma caixa de remédio de novo, pastor. E eu estou aqui, não sei nem onde que eu estou. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. É disso que eu estou falando. Não entre nesse lugar. Não vá para esse lugar. Não vá para esse lugar. Eu não vou ligar para o pastor porque eu não quero incomodar. Eu não vou ligar para os pastores aqui porque, eles estão ocupados. Não, liguem para nós, nos procurem, busque ajuda. Estamos aqui para poder te ajudar, porque depois que a casa caiu, queridos, fica difícil para poder reconstruir de novo. Tem que começar do zero de novo. Mas se você entender isso aí, que realmente a sua fraqueza, ou na sua fraqueza, é que o nome de Deus é glorificado. Como eu disse para vocês, do meu próprio testemunho, quem olhava para mim há muito tempo atrás, jamais imaginava que um dia o nome do Senhor fosse glorificado através da minha conversão, através da minha salvação em Jesus Cristo. Mas para a glória do nome de Jesus, aprove a Ele. Aprove ao Senhor fazer da maneira, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então nós precisamos entender que não é do meu jeito, não é do seu jeito, mas é do jeito dEle. Não é do nosso jeito, mas é do jeito do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos entender isso. Houve um tempo, Moisés ainda com o povo no deserto, para a gente poder entender o que é a dependência do Senhor. Porque que eu e você, nós precisamos andarmos na dependência do Senhor. E esses homens de Deus, eles caminhavam, eles andavam na dependência do Senhor. Aqueles que não andaram, aqueles que não quiseram estar na dependência do Senhor, teve lá uma meia dúzia lá, lógico que foi um pouco mais, que a terra engoliu, e a Bíblia diz que eles desceram vivos dentro da terra, porque negligenciaram a andar com o Senhor, a caminhar com o Senhor. Mas houve um tempo que Moisés, nas caminhadas dele ainda para o deserto, vem Deus e disse: olha, Moisés, eu vou mandar os anjos com vocês, mas eu não vou, eu vou ficar. O que Moisés disse? Senhor,
nem pensar. Se o Senhor não for, eu também não vou. Se o Senhor não for conosco, o que irão dizer? Cadê o Deus que tirou vocês da terra do Egito? Por que ele não está caminhando com vocês? Por que ele não está andando com vocês? Quem está entendendo o que eu estou dizendo nessa noite, queridos? A respeito de andar com Deus, a respeito da presença de Deus estar comigo e estar com você, a diferença que isso faz toda a diferença, não faz alguma diferença, não, faz toda a diferença. Ele disse, olha, se o Senhor não for, eu também não vou. Se o Senhor não caminhar conosco, nós não vamos sair daqui, nós não vamos. É a presença. É a importância sabe, das coisas de Deus, da presença de Deus, estar comigo e também estar com você. E Paulo, queridos, Paulo entendeu isso. Paulo entendeu isso. João entendeu isso, queridos. Quando chegaram em João para poder fazer a cabeça dele, João, olha, a turminha de Jesus está batizando mais do que nós, mais do que você. E aí? Você não vai fazer nada? Você não vai dizer nada? Vou dizer sim. Então diga então, João, que ele cresça e que eu diminua. Ei, queridos, quando a gente começa a entender esse tipo de situação, quando a gente começa a entender que realmente nós não somos nada sem Deus, que nós não somos nada sem Jesus, fica muito fácil eu entender, queridos, que realmente a minha fraqueza é para realmente engrandecer e honrar o nome do Senhor. Porque tem muitos de nós, não são todos, mas tem muitos de nós, que se subirmos em uma gilete, já queremos fazer discurso. Já queremos postar, já queremos fazer, já queremos achar que nós somos alguém na face dessa terra. Então, para que a mão de Deus, para que o poder de Deus não se afaste da tua vida, não se afaste da minha vida, não se afaste da sua casa, entenda isso. Fala para Deus isso. Senhor, realmente eu não posso. Realmente eu não consigo. Mas se o Senhor for comigo, todos irão ver a diferença. Se o Senhor caminhar comigo, se o Senhor estiver comigo, se eu me diminuir para que o Senhor continue sempre. Queridos, não tem para ninguém. Ninguém pode te deter, ninguém pode te barrar e ninguém pode te segurar. Não importa o tamanho da sua luta, não importa o tamanho do seu problema. A única coisa que importa, sabe o que é? É você crer, é você acreditar e é você confiar. Vamos olhar então para a vida de Paulo nesta noite. Vamos olhar nesta noite para a vida de João. Vamos olhar nesta noite para a vida de Jesus Cristo, que esteve ali no Getsemane, sabendo que tudo o que ele iria passar, ele faz uma oração e não tem a oração respondida, mas ele não fugiu da cruz. Ele não correu da cruz. Paulo foi a mesma coisa. O espinho na carne, querido, não foi retirado. Continuou com a mesma luta, a mesma prova, a mesma perturbação. E precisamos entender que o espinho na carne de Paulo não era um demônio, mas era algo que o próprio Deus colocou. E é muito bom você entender isso e eu entender isso. Porque tem coisas, querido, que eu acabo atraindo, adquirindo para a minha vida com as minhas próprias mãos. Mas vai existir algumas coisas que talvez, somente talvez, Deus vai precisar colocar uma pedra no teu caminho, vai precisar colocar uma pedra de tropeço diante de você, para poder parar você, para barrar você, para entender que nós não somos nada e que nós não somos ninguém. Mas hoje, infelizmente, estamos vivendo aí muitas vezes em um tempo de uma igreja, e não estou falando desta igreja, mas da igreja de Cristo em geral,
que quando nós fazemos uma oração, quando nós fazemos um pedido para Deus, quando nós colocamos um projeto diante de Deus, e essa coisa, esse negócio, esse projeto não acontece, sabe o que acontece? Nós viramos as costas para Deus. Vamos procurar em outros lugares, vamos procurar atalhos, vamos procurar ajuda em outros lugares. Mas deixa eu dizer para você, o único que pode te ajudar é o nosso próprio Deus. Eu sei que tem muitas promessas, quando você entra na internet, tem coisas ali que parece que é a última Coca-Cola geladinha do deserto. Mas eu digo para você, não é. Fiquem firmes com o Senhor Jesus. Continue com o Senhor Jesus. Não baixe a guarda, queridos, não baixe a cabeça. Problema todo mundo tem. Você não é o bonitinho da balachita, você não é o escolhido. Ai meu Deus, só eu que tenho problema. Não, abençoado, todo mundo tem problema, todo mundo tem luta, todo mundo tem prova. Jesus Cristo teve luta lá no Getsemane. Paulo teve luta. Por que você não pode ter? A Bíblia já orienta sobre isso. No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Desse jeito? Mas tende o quê? Pronto, bom ânimo. Agora, eu sei que não é fácil, queridos. Eu sei que não é fácil, é difícil, é complicado. Mas se esses homens venceram, se o próprio Jesus Cristo venceu, queridos, por que que eu e você não vamos vencer se ele já subiu naquela cruz por minha causa e por tua causa? Pelo meu pecado e pelo seu pecado. A conta está paga, o que nós não podemos fazer agora. É como dizia o Pablo Marçal. O que nós não podemos agora é arregar. Não podemos arregar para o Satanás, para o inimigo, queridos. Se levanta a igreja, se coloque de pé. Levanta de madrugada, se preciso for, dobra o seu joelho e vai orar. Se quiser ir para o monte, vai para o monte. Se quiser jejuar, vai jejuar. Mas façam alguma coisa. Porque tem muita gente somente de braço cruzado dentro das igrejas. Pastor, ora por mim. Irmão, ora por mim. Aí manda lá para os irmãos lá do Facebook, lá que ora. É uma realidade, é uma verdade, queridos, que eu estou dizendo nessa noite. Aí o irmão do Facebook, olha, eu vou orar por você, mas faz um pix que eu vou levar o seu nome no monte. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. É isso aí. Eu ia falar um negócio, só não vou falar porque está gravando ali, senão os irmãos que vão ver depois vão achar que é. Tá, mas... Então é isso, queridos. Você não precisa pagar por isso. Não. Você só precisa crer, você precisa acreditar, você precisa confiar, você precisa aprender a ouvir de novo a voz de Jesus Cristo. Quanto tempo faz que você não ouve mais a voz do Senhor? E quanto tempo faz que o Senhor também não ouve mais a sua voz? Muitas vezes nas madrugadas. Eu não vou dizer nem na madrugada. Mas quando você se deita, quando você se levanta, quando você está ali comendo, jantando, almoçando na tua casa, com a sua família, quanto tempo faz que você não faz uma oração? Senhor, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui reunidos, Pai, no teu nome, ao redor desta mesa. Eu quero, Senhor, agradecer por este alimento que o Senhor tem colocado aqui todo dia. Senhor, muito obrigado. Abençoa os irmãos da igreja, abençoa o pastor, abençoa... Quanto tempo faz que o próprio Deus não ouve a sua voz? E daí quando chega a luta, quando chega o problema, nós fazemos uma oração e a oração não é respondida, nós queremos mudar de igreja, nós queremos sair, nós queremos desviar. Não é isso que Deus quer para a tua vida. Deus quer que você entenda que Ele ainda é Deus. Deus quer que você entenda que Ele ainda pode sim fazer milagres. Deus quer que você entenda que Ele ainda ouve a sua oração. Ele ainda ouve, queridos. O livro de Salmos diz que antes que a palavra chegue na minha boca, ou na sua boca, antes que a palavra saia do meu pensamento ou do seu pensamento, Deus já sabe aquilo que nós estamos precisando. Mas pastor, mas então por que Deus não responde? Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Quem tem amigo aí, levanta a mão. Quem tem amigo? Amigo, você pode ir, né? A maioria temos amigo. É isso que Deus quer.
É relacionamento, é te ouvir. Você conversando com Ele. Está dirigindo, está falando com Deus. Está lavando louça, está falando com Deus. Está limpando a casa, está falando com Deus. Está trabalhando, está falando com Deus. Está aqui na igreja, está ouvindo Deus e está falando com Deus. É assim que funciona, queridos. É desse jeito. Porque se fosse de outro jeito, nós ia pregar, nós ia ensinar você aqui. Não, você e eu, nós precisamos entender que nós temos um líder maior. A lei vem de lá, a ordem vem de lá, mas a bênção também vem de lá. Então não é do meu jeito, também não é do seu jeito, mas é do jeito de Deus. Ele sabe o que você precisa e Ele vai fazer e Ele vai te dar aquilo que você precisa. Amém, queridos? Ele vai fazer e Ele vai te dar aquilo que você precisa. É livramento. Muitas vezes oramos por tantas coisas, mas não pedimos para Deus o quê? Livramento. Oramos por tanta coisa, mas não pedimos para Deus aumentar a nossa fé, porque a fé é quando você vai orando, Deus ele vai aumentando a fé no seu entendimento, no seu coração, na tua mente. Quem está me entendendo, diga amém. Então, porque muitas vezes nós não conseguimos orar, porque muitas vezes nós não temos mais crido, confiado, como Paulo confiou. Eu não preciso mostrar que sou eu, mas existe um Deus que está fazendo o quê? Através de mim. E tem muito canal de Deus, tem muito canal de bênção sentado aí ainda, ó. Tem muito canal de Deus, tem muito canal de bênção assentados aí ainda. Se empanturrando, toda semana, só ouvindo, se enchendo, se enchendo, se enchendo, estão já obesos espirituais. Mas tem que sair pregando, tem que sair falando, tem que sair ministrando. Eu não vou dizer ensinando, queridos, mas tem gente sentado aí que pode fazer. Porque Paulo não está mais aqui. Paulo já fez a parte dele. Eu estou com 60, daqui a uns dias, jubila. Mas tem que ter alguém aqui, queridos, no nosso lugar. Quem está me entendendo, diga amém. E estou feliz que na abertura dos cultos aqui já tem gente nova fazendo abertura e tal, e recolhendo dízimo e oferta, né? Já tem gente aí pregando. E o pastor Pedro Júnior vai começar uma nova turma aí, viu? Quem quer aprender a pregação aí, vai ter aí uma escola de, né? Uma escola de profeta aí, uma escola de pregadores aí. Vai começar aí, acho que ele vai viajar, a hora que voltar de viagem vai começar de novo. Pastor, eu tenho o desejo de pregar, que ele tem que ler, tem que estudar, tem que vir aqui para esse povo aqui, ó. Treinar vocês para vocês poderem pregar. Senão não tem como, senão não tem jeito. Paulo já fez o que ele tinha que fazer. Jesus já fez o que tinha que ser feito na cruz do Calvário. A minha pergunta para você nessa noite: e você? O que você vai fazer? Até onde que você vai? Somente assentadinho aqui? Não traz ninguém? Não convida ninguém? E você sabe que tem gente precisando? Gente sofrendo? Se você não ora, nos avise. Se você não ora, traz para cá que nós vamos ajudar, que nós vamos orar. E nós cremos que o Senhor Jesus vai ajudar. Só quem está me entendendo, diga amém. Queridos, eu quero que você fique com esta palavra nesta noite. E que essa palavra venha animar você, que você não está sozinho. Deus está olhando, Deus está vendo tudo. Muitas vezes Ele só quer o quê? Um relacionamento com você, que você fale. Ele só quer ouvir muitas vezes a sua voz. E se você compreender, se você entender isso, 2025 será um ano de muita bênção, muita vitória, muita graça e muita conquista para você e também para a sua casa. Você pode aplaudir o nome do Senhor nesta noite? É para Ele todo louvor, é para Ele toda honra, é para Ele toda glória. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, você pode pegar o violão? Se a banda quiser subir aqui, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé.